Pai do Senhor, para os nossos irmãos e amigos, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá para nós. Nós queremos aumentar o número de inscritos no nosso canal para poder fazer transmissão ao vivo. Tem que ter no mínimo 1000 inscritos no canal. Nós vamos ler um texto para nós compartilhar algo que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Prezados, esse texto das Escrituras, falando acerca de um dos maiores personagens bíblicos, que é Moisés, legislador, a gente começa a ver desde o seu nascimento. Nasceu numa época difícil, uma época onde era proibido nascer filho homem aos hebreus, mas exatamente nessas épocas difíceis, de crise, quando Deus tem um propósito na vida do homem, da vida da mulher, nada é capaz de destruir, pois ele poderia ser mais um daqueles meninos que teria morrido. Entre os milhares que certamente morreram, ele poderia ser mais um, mas Deus não deixou ele morrer. A mãe dele escondeu ele por alguns meses. Depois, quando não conseguia mais esconder, arrumou um jeito, fez uma arca, colocou no rio Nilo, para que de alguma maneira salvasse o seu filho. E assim, de maneira, tudo a gente percebe hoje que é um trabalhar de Deus, não é? A filha de Faraó veio, ouviu o choro do menino, alguém pegou a cesta, ela se agradou do menino, queria levar para casa para cuidar. A irmã do menino ofereceu ajuda, procurar uma hebreia que estava amamentando, para dar mamar para aquele menino, e chamou a própria mãe do menino, criou o filho com salário do governo. Já pensou como Deus trabalha de uma maneira gloriosa? Tem hora que às vezes você até não entende, né? Talvez nasceu também numa situação difícil, tentativa de aborto, às vezes foi criado sem pai. Não se preocupa, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Ele tem os meios de trabalhar. Então, depois de desmamado, o menino foi para o palácio, passa 40 anos estudando, fez todas as ciências do Egito, ele conhecia, inclusive as militares, certamente todos os processos ele entendia, tá? Agora tem um problema, ele tenta agir para libertar os seus irmãos no seu tempo, na sua hora, na sua vontade, não dá certo, foge, e com 80 anos de idade, trabalhando, cuidando de ovelha, dia e noite, para o homem que se tornou seu sogro, Jetro, o Senhor então resolveu chamá-lo para uma grande obra. E o Senhor chama dessa maneira, através dessa sarça ardente, fogo, algo assim realmente de Deus. E ele quis se aproximar para ver de perto aquele mistério. Então, quando Deus explica para ele: não vem para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo, o Senhor diz, porque desceu naquele momento, e diz: agora vem de mim, se aproxima de mim, pois eu vou te enviar para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Imagina os senhores que me ouvem nesse instante. Esse homem tinha qualificação, esse homem tinha estudo, esse homem tinha ciência, esse homem tinha sabedoria, esse homem tinha estudado, inclusive, acerca de guerras daquela época, medicina, tudo.
Mas quando Deus disse que a responsabilidade dele era para tirar o povo dele da terra do Egito, ele responde para Deus dessa maneira: quem sou eu? Quem sou eu para que vá tirar os filhos de Israel da terra do Egito? Eis o motivo pelo qual Deus escolheu esse homem, porque esse homem não era aquele que batia no peito dizendo: aqui sou eu. Esse homem não era aquele que batia no peito dizendo: aqui tem conhecimento. Esse homem não era aquele que exibia as suas credenciais, o seu certificado de teologia, de doutor em divindade, formado na ciência da religião ou coisa parecida. Esse homem, quando Deus chamou ele, disse: quem sou eu? Quantas pessoas hoje estão batendo no peito e arrotando, dizendo que é, que pode, que é isso, que é aquilo, sem ninguém nem perguntar, estão mostrando suas credenciais, o seu currículo, os seus títulos, a mão até pesada, com os anel no dedo, de formatura ou coisa parecida. Mas o homem que Deus escolheu estava dizendo: quem sou eu? Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Não, eu não. Manda outro. E aí vem aquela palavra conhecida que às vezes o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esse homem tinha um grande conhecimento, mas ele não confiava nisso. E ele não confiou nisso para lidar com o povo de Deus, para tirar o povo de Deus. Não, como é que eu vou? De que maneira eu vou? Então o Senhor explicou para ele e fez alguns milagres, algumas coisas ali. Realmente, como nós sabemos, a mão ficou leprosa, depois ficou curada, o cajado se tornou uma serpente, pega o cajado. Porque para lidar com o povo de Deus precisa ter algo divino, precisa ter algo do céu. Não basta o meu conhecimento, é importante, não estou querendo com isso desqualificar o conhecimento, mas não devemos subir nesse pedestal do conhecimento, porque isso não é suficiente. A graça de Deus é que é suficiente, a unção divina, o poder de Deus, a misericórdia de Deus é que vai fazer as pessoas em volta acreditar que nós estamos falando em nome de um Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor fala com ele e ele fala dessa maneira: se nós tivéssemos bastante moços e moças que confiassem no Senhor dessa maneira, os líderes que estivessem dispostos a estar mesmo liderando, mas confiando não no seu conhecimento, não nas suas credenciais, mas confiando no Deus Todo-Poderoso que um dia o chamou, que um dia o qualificou com algo divino em suas mãos. E agora esse homem luta ainda com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado, isso chama meu irmão. Quantas pessoas hoje lutando, se oferecendo, exatamente se oferecendo. Volta e meia a gente ouve algumas das lideranças dizendo: tem gente na fila, a fila está grande, deve estar se oferecendo para alguma coisa, sendo que esse não estava querendo se sair de alguma maneira dessa grande responsabilidade para lidar com o povo de Deus, para tirar do Egito. Veja bem, é tirar do Egito, não é lidar com o povo no Egito, não, é para tirar o povo do Egito, depois para tirar o Egito do meio do povo. Realmente quem pensa dessa maneira, que tem que tirar o povo do Egito, e que tem que tirar o Egito do povo, ele pensa, ele analisa, e ele pede: Senhor, usa outro Senhor.
Então o Senhor insiste que é Ele. Vou mandar teu irmão para te ajudar, mas sou eu que fiz a boca do homem. E assim foi a esse servo de Deus. E nós vemos lá no Egito. Não era por muito falar, não era usando estratégia, era buscando o poder de Deus, a resposta de Deus, a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos hoje, para esses dias de hoje. Confiar mais no Senhor, confia mais em Deus, creia mais em Deus. As pessoas mesmo se dizendo crente, mas não estão acreditando que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda toca no coração do faraó, que Deus ainda toca na casa de faraó, que Deus ainda toca no gado de faraó, que Deus tem poder para tocar no rio Nilo. É um medo terrível. Crê em Deus, irmão, e não ceda, não mude, não troque os seus princípios, não negocia e não venda, continua acreditando. Porque Faraó tentou diversas vezes com Moisés, dizendo: você vai, mas vai só os homens, deixa as mulheres, deixa o gado, deixa as crianças. Não, nós temos que ir, é tudo. Não, agora você vai, leva o gado, mas deixa as crianças. Não, nós temos que ir, é tudo. Não, agora vai. Ele tentou diversas vezes deixar ir por parte, mas Moisés não estava disposto a abrir mão de nada. Ele: nós vai, as mulheres, os meninos, os idosos, o gado, vai tudo, e ainda temos que levar alguma coisa para oferecer em sacrifício ao nosso Deus. E permaneceu. Teve luta? Teve. Foi difícil? Foi. Mas ele saiu exatamente com aquilo que ele queria, com os seus princípios, com os seus propósitos. Não abra mão, não negocia, não se venda. O princípio não se negocia. Não tente agradar o mundo, não queira agradar a Deus e ao diabo. Tenha postura de servo de Deus, de serva de Deus. Confia no Senhor. Ele ainda abre o mar, Ele ainda faz chover em terra seca. Ele tem poder para ir lá no palácio de quem quer que seja, para dizer que tem um servo e tem uma serva lá que precisa ser socorrido. Você crê? Nós vamos encerrar nesse momento, mas o X dessa mensagem é que esse homem acreditou em Deus. Ele não foi confiando nele, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua experiência. Ele foi confiando em Deus. Deus insistiu para ele ir e ele foi confiando em Deus. Como você está com o seu chamado? Você que é líder, que é pastor, como você está? Essa vida de pastorear precisa realmente ser chamado por Deus, porque senão a gente não consegue atravessar os altos e baixos para lidar com essa situação de tirar o povo do Egito e de tirar o Egito da beira do povo. Quero orar com você e por você nesse momento, dizer que nessas horas difíceis, não negocie os princípios, não queira abrir mão de algo que agrada a Deus para agradar os homens. Permaneça como está, permaneça aqui, pela palavra. Não abra mão da palavra, não abra mão daquilo que Deus exige de nós e de você. O Deus do princípio do seu chamado continua sendo o mesmo Deus, viu? Ele não mudou, a mensagem também não muda. Não queira mudar a mensagem para agradar alguém. Agrade o dono da mensagem, o que te chamou, o que te enviou, o que te fez uma promessa que seria contigo. Eterno e soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Oramos nesse instante, Senhor, em favor de vida, homens e mulheres que precisam tomar decisão, que estão em aperto, meu Deus, mas eu oro para que eles permaneçam no Teu propósito e na Tua presença, acreditando que o Senhor ainda é o Deus que faz milagre, que cura, que sara, que liberta e que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos e te agradeço agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.